Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos continuar a estudar a Era Vargas. No vídeo passado eu fiz uma breve introdução de como Vargas chegou ao poder, falei sobre as fases do seu governo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os dois primeiros períodos, que são o governo provisório, de 1930 a 1934, e o governo constitucional de 1934 a 1937. Então, vamos lá para o vídeo. A primeira fase do governo Vargas, que é o governo provisório, tem início em 1930, no mês de novembro, deste ano, onde após vencer a Revolução, ele assume o poder. Uma das primeiras criações do governo Vargas é o Ministério do Trabalho, e também haverá a promulgação das leis trabalhistas. As leis trabalhistas, para os trabalhadores urbanos somente, isso é muito importante, elas já eram reivindicações dos operários desde o final do século XIX, onde eles se organizavam em sindicatos, faziam greves e pediam melhores condições tanto de vida como de trabalho. Só que ao promulgar essas leis, o Vargas vai fazer parecer como se fosse um presente dele, uma concessão dele. Lógico que isso tem interesses políticos, porque assim, se eu vou promulgar as leis trabalhistas, os trabalhadores vão pensar assim, Olha só o Vargas, que legal, Pensou nos trabalhadores. Nunca na história deste país alguém pensou nos trabalhadores. O Vargas é o primeiro a fazer isso. Então, quando tiver uma próxima eleição, lógico que eu vou votar naquele que criou as leis trabalhistas. Então, olha só, ele fez parecer como se fosse uma concessão dele, que assim, eu fiz o que eu quis. E não porque os trabalhadores estavam reivindicando isso, há muito tempo. Dentre as leis trabalhistas estão salário mínimo, férias, descanso semanal remunerado, que é um dia da semana, que por lei todo trabalhador tem, e o direito à aposentadoria. São coisas que hoje, nos dias de hoje, tiveram muitas mudanças, dependendo aí da categoria de trabalho, se você é professor, se você é funcionário público, se você é policial, se você trabalha no comércio. Então, eu não sei dizer como está a aposentadoria agora para outras profissões, mas houve uma reforma na Previdência em 2018. No governo provisório foi criado também um código eleitoral que criava a justiça eleitoral, que instituía o voto secreto e o voto feminino. A instituição do voto secreto tinha como objetivo principal tentar acabar com o coronelismo, ou pelo menos diminuir, porque antes, com o voto aberto, você podia sofrer ameaças, seu voto podia ser conduzido pelo coronel, como nós falamos lá atrás num vídeo sobre a Primeira República. Então, o voto secreto é uma garantia de que você vota em quem você quiser. Então, por lei, ninguém pode te obrigar a dizer em quem você votou. A gente fala porque, como eu brinco com os meus alunos, para arrumar confusão no grupo do WhatsApp da família, mas ninguém pode te obrigar por lei a falar em quem você votou. Lógico que eu estou fazendo uma analogia com a atualidade, Em 1930 nem internet tinha. E a questão do voto feminino, olha aí de novo o interesse político. A população feminina estava pedindo o direito de participar da vida política do nosso país há muito tempo. Em 1922, inclusive, foi criada a Federação das Mulheres, para que elas pudessem participar da vida política, votar e ser votadas. Mas olha aí quem deu o direito de voto às mulheres. Então, assim, de novo, faz parecer como se ele quisesse. Então, olha o Vargas, que legal, na próxima eleição que tiver, eu vou votar nele. Então, olha, o jogo político aí.
E uma coisa importante, eu citei, mas acabei não desenvolvendo. As leis trabalhistas foram somente para os trabalhadores urbanos. Trabalhadores rurais, não, demorou muito para ter leis trabalhistas. Porque assim, os cafeicultores tinham sido tirados do poder com a Revolução de 30. Então, obviamente que os grandes proprietários de terras não estavam contentes em ter sido tirados, né, assim, de um lugar onde eles dominaram por muito tempo. Então, Vargas não vai mexer com essa gente, mesmo porque é gente que tem dinheiro, que tem poder, que tem influência. Então, né, vamos deixar os trabalhadores rurais de lado, né, por um momento. Ao mesmo tempo em que o Vargas promulga as leis trabalhistas e deixa aí os trabalhadores urbanos contentes, ele vai limitar a atuação reivindicatória dos sindicatos através do chamado peleguismo sindical. O que é isso? Um trabalhador chamado pelego, que é vamos dizer, entre aspas, um espião aí, ele está dentro do sindicato para contar para o patrão ou algum representante do governo contar o que está acontecendo ali. Então, assim, qual é a ideia da sindicalização? A ideia original dos sindicatos é lutar por melhores condições de vida e trabalho. E por conta disso, os trabalhadores organizam greves. Mas agora, naquele momento, sabe assim, não precisa ter. Olha o Vargas como é bondoso. Vargas das leis trabalhistas. E por que você vai ficar organizando greve, ficar falando mal do governo? Então, o peleguismo sindical, ele acaba que esvaziando os sindicatos na medida em que a ideia é desmobilizar os trabalhadores, porque agora você tem um presidente que liga para os trabalhadores. Então, você não tem que ficar se envolvendo com isso. E outra, os trabalhadores eram incentivados a se sindicalizar. Não era obrigado, tá? Mas eles eram incentivados, porque essa é uma forma de controle. Porque quando você se filia ao sindicato, você tem que preencher uma ficha ali com os seus dados. Então, olha ali como... E lógico, essa ficha fica arquivada. É fácil ter acesso ao seu nome, seu endereço, sabe, coisas assim. Mas mesmo assim, durante o governo provisório, vão crescer organizações políticas que são representativas de diversos grupos sociais, como, por exemplo, a Frente Negra Brasileira, que vai crescer cada vez mais, que luta aí pelos direitos da população negra e que contava com escolas, com clubes, as mulheres falavam sobre feminismo negro. Uma associação foi recebida pelo governo Vargas, inclusive, e que depois dessa reunião, a Polícia Civil de São Paulo passou a admitir policiais negros. Então, vamos dizer assim, no século XX, um grupo extremamente importante para lutar pelos direitos da população negra que cresceu rapidamente, se espalhou por outros estados e que fez com que surgissem outros movimentos também, mas que infelizmente todos eles desapareceram durante a ditadura do Estado Novo. Quando Vargas assumiu o poder em 1930, as pessoas queriam duas coisas. Primeiro, uma nova Constituição. A Constituição que estava em vigor era de 1891, da Primeira República. Então, assim, né, não serve mais. Aquela servia aos interesses dos cafeicultores. E as eleições para presidente da República. Só que o Vargas estava preocupado com outras coisas. Aí, sabe assim, daqui a pouco eu faço, tá bom, gente, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu vejo. Em 1932, os paulistas não aguentaram mais esperar. Começou a Revolução Constitucionalista de 1932. E por conta deste movimento, em São Paulo, o dia 9 de julho é feriado. É um feriado estadual que homenageia 4 jovens que eram líderes, né, dessa revolução. A finalidade do movimento era a convocação de uma Assembleia Constituinte, mas a oligarquia paulista também pretendia enfraquecer Getúlio Vargas, porque ficou aquele negócio de Vargas tirou a gente do poder. Mas os paulistas estavam lutando praticamente sozinhos contra o restante do país. Inclusive, houve
um movimento muito grande aqui em São Paulo para a população ajudar, doando joias, enfim, os paulistas resistiram durante um tempo, mas acabaram sendo derrotados. Mas, embora a oligarquia paulista não tenha conseguido tirar Getúlio do poder, foi convocada uma Assembleia Constituinte após, essa pressão dos paulistas, e uma nova Constituição começou a ser feita. Detalhe, 2 deputadas participaram desta Assembleia. Pela primeira vez nós vemos mulheres participando de um momento tão importante do nosso país, que é a elaboração de uma nova Constituição. Com a promulgação da Constituição de 1934, começa o governo constitucional. Alguns itens da Constituição: eleições diretas para a Câmara de Vereadores, Assembleias, Câmara dos Deputados e Senado Federal. A confirmação do voto secreto e do voto feminino e o ensino primário, que hoje corresponde ao ensino fundamental 1, gratuito e obrigatório, ou seja, nenhuma criança pode ficar fora da escola. O Vargas foi escolhido indiretamente pelos deputados como presidente. Fazendo uma coisa assim, né, gente? Já tá aí, você mesmo, então continua, a gente escolhe você. Mas assim, Vargas, vamos fazer um combinado, tá? Nós vamos te escolher como presidente, só que em janeiro de 1938 nós vamos realizar novas eleições diretas para presidente. E você não vai poder participar, tá bom? Aí sabe aquele, tá bom. Veremos. Além disso, a Constituição determinava a proibição das diferenças salariais baseadas na discriminação por sexo, idade, estado civil e nacionalidade. Então, homens não poderiam ganhar mais que mulheres, os mais velhos não poderiam ganhar mais que os mais novos, os casados não poderiam ganhar mais que os solteiros e os brasileiros não poderiam ganhar mais que os estrangeiros. Na verdade, acabou continuando, porque quem vai fiscalizar isso? Foi criada a Justiça do Trabalho, facilitando aí o acesso dos trabalhadores à efetivação dos seus direitos. E durante a era Vargas, o rádio tem uma importância muito grande, não só como um veículo de comunicação do Getúlio Vargas com a população, mas como um meio de informação e entretenimento. A TV chega no Brasil só no final da década de 1950. Então, durante toda a era Vargas, o rádio foi o principal meio de comunicação, do período. Então, assim, noticiários, transmissões esportivas, novelas que faziam muito sucesso. As pessoas se reuniam em volta do rádio para ficar ouvindo a novela, programas de auditório, programas publicitários, muitos programas que depois, quando a TV chegou no Brasil, migraram para a televisão. Dei até um exemplo para os meus alunos. A Praça é Nossa, programa que passa até hoje, ela foi criada num programa de rádio que se chamava Praça da Alegria e que era comandada pelo Manuel da Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que é o apresentador da Praça é Nossa hoje. Muitos programas migraram do rádio para a TV. E, como eu citei para os meus alunos em sala, as novelas no rádio faziam muito sucesso. Os atores e as atrizes de rádio, que tinham aquela voz bonita, porque tem que ter voz bonita para trabalhar no rádio. Muitos deles não conseguiram emprego quando, na hora de migrar para a TV. Porque no rádio o que importa é a sua voz, você tem que ter voz boa. Só que aí quando passa para a televisão, não é só a sua voz, é a sua aparência também. Então muita gente, acabou não migrando. Os jornalísticos migraram, mesmo que fosse com outros nomes, transmissões esportivas, enfim. Mas o rádio foi muito importante, começou a ganhar importância durante o governo constitucional. Durante o governo constitucional, em 1935, foi formada a ANL, Aliança Nacional Libertadora, grupo que queria combater o integralismo. Lembra dos integralistas? Ação Integralista Brasileira? Grupo liderado pelo jornalista Plínio Salgado, que era um grupo fascista, que tinha até aquela saudação Anauê.
Então, a ANL queria combater o integralismo. E a ANL defendia medidas que não agradaram o Vargas. E o Vargas mandou fechar a entidade. Aí depois, em 37, com o Estado Novo, ele também mandou fechar a Ação Integralista Brasileira. E assim, até este momento, nós estamos vendo que há uma centralização do poder em torno da figura do Vargas. E isso impedia o livre exercício da cidadania. Porque assim, não vou me manifestar porque o Vargas fez, porque o Vargas faz, porque o Vargas concede, porque o Vargas isso, porque o Vargas aquilo. Então, por conta de algumas reivindicações atendidas, as pessoas foram, com o passar do tempo, ficando impedidas de exercer a sua cidadania, né, plenamente. Isso vai custar caro. Essa desmobilização da população brasileira custará caro. Inclusive quando o Vargas, né, torna o Brasil uma ditadura em 1937. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui um comentário. Deixe também aqui um comentário se você conhece alguém que viveu a Era Vargas, que tinha algum parente vivo na época da Era Vargas, porque eu mesma já recebi avós em reunião de pais falando, né, sobre o governo de Getúlio Vargas, que era muito querido pela população. Vou deixar aqui como tela final o vídeo de introdução à Era Vargas para você que ainda não viu. Então te espero lá e a gente se vê por aí. Um beijo e até mais. Tchau!